Você investe no melhor LED, compra as melhores genéticas e mesmo assim parece que a sua planta não desenvolve? O problema pode estar onde você não vê, as raízes. Hoje eu vou mostrar nesse vídeo o porquê o uso correto dos substratos e de minerais é o que diferencia um iniciante de um cultivador avançado. E antes da gente partir para o vídeo, não esquece de deixar seu like, compartilhar, comentar e inscrever no canal, porque isso ajuda bastante a gente a atingir outros cultivadores. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal da Let's Indoor, eu sou Danilo Coelho e hoje vamos falar sobre a zona radicular do nosso cultivo de cannabis. E pra gente começar pelo ponto inicial, vamos falar da turfa e da perlita. A turfa é uma matéria orgânica e decomposta que ela retém bastante água e ar, e isso ajuda bastante o desenvolvimento da raiz ali da cannabis em si. A turfa ela é fofa, então é muito difícil ela ficar compacta, né? A gente utiliza a perlita ali para ajudar nessa areação, mas a turfa em si já não é aquela terra que você vai molhar, secar e ela vai ficar dura. Já a perlita, ela tem um pH neutro e ela cria bolsões de ar. E ela ajuda a não deixar o solo compactar. Então, por ela ser porosa ali, ela não absorve água, né? Algumas pedrinhas ali, quando você aperta, ela vira um pó, porque a água vai passar por ela e não vai deixar o solo compactar. E aí a gente acaba não tendo problema com pH também por ela ter um pH neutro. E a turfa e perlita é um dos substratos que é mais usado no cultivo de cannabis por conta desses benefícios. Eu mesmo utilizo, né, a turfa e perlita lá desde 2012 e até hoje eu prefiro fazer com turfa e perlita. Já passei por algumas experiências ali com lã de rocha, pó de coco, mas a turfa e perlita ali é o que me conquistou e eu prefiro fazer o cultivo nela. Vamos ter também o pó de coco, que é um substrato que é bem usado pelos cultivadores, principalmente os cultivadores mais experientes, por conta do manuseio, do cuidado, né, da aproximação que você tem que ter com seu cultivo ali, porque ela retém mais água e basicamente você precisa estar regando ela com mais frequência. Se você não tiver tanta experiência, pode ser que você passe por dificuldades. Por quê? O coco ele absorve muito cálcio e magnésio, então ele rouba o cálcio e magnésio da sua fertilização. Então a gente precisa fazer o tal tamponamento. A gente precisa primeiro lavar o coco, né, porque tem a tanina ali que pode trazer algum prejuízo. A maioria dos fabricantes falam que o coco já vem lavado, mas é a gente confiar ou não, né? Então por isso que muitos cultivadores que usam o pó de coco preferem lavar. Já o tamponamento nada mais é do que a gente fazer uma rega com cálcio e magnésio antes mesmo da gente colocar a cannabis ali nesse substrato. Porque se a gente coloca a cannabis ali antes de fazer, né, essa rega com cálcio e magnésio, provavelmente você vai enfrentar deficiência de cálcio e magnésio. Isso acontece também na lã de rocha, por exemplo, né? Normal quando a galera vai fazer um clone, alguma coisa assim na lãzinha de rocha, também fazer uma reguinha nela com cálcio e magnésio numa dose baixa, né? Num EC baixo. Então se você faz hoje na turfa e perlita e pretende ir pro pó de coco, começa a fazer uns testes, coloca uma planta só no pó de coco, duas, não pega o seu cultivo todo de uma vez, tira da turfa e perlita e já joga no pó de coco, que você pode enfrentar aí alguns desafios e não ter um ciclo como você espera. Um outro substrato que a gente tem aqui na Let's Indoor é o famoso 75H da Carolina Soil, né? A Carolina Soil ela tem mais de 3.000 receitas aí, né? Todas elas utilizam aquele mesmo saquinho amarelo escrito Carolina Soil, só que o que importa é o carimbo com o número, né, com o código daquela mistura, né? Então a gente vai ter a turfa e perlita, que é o 2100, a gente vai ter o 75H, que é o 75H, né? Ele já ganhou o nome aí por conta do seu modelo. A gente vai ter o pó de coco, que já é outra numeração, né? Então tem que ficar bastante atento, porque a embalagem é igual para todas. Quando a gente fala do 75H, ele é um substrato onde tem turfa, vermiculita e NPK. Esse NPK, ele traz um EC de 0,7 para o substrato. Diferente da turfa e perlita, do pó de coco, que normalmente vai ter um EC ali de 0 ou 0,1 no máximo. Então esse EC de 0,7, ele ajuda principalmente no início da planta, né? Como ele já tem ali alguns nutrientes no solo, você consegue ir regando a sua planta apenas com água no início e ela vai ter o alimento ali para se desenvolver. Depois de um período, esse NPK que está disponível no solo, ele vai acabar e você precisa entrar com a fertilização ou fazer um transplante, né? Então ele é muito usado, tem muito cultivador que gosta de utilizar ele. Alguns misturam perlita, outros preferem manter só com a vermiculita, mas a facilidade de você não precisar
colocar nutriente nesse solo inicialmente é o que traz aí a facilidade e a escolha de muitos cultivadores. E para quem gosta de fazer esse substrato orgânico, né, pelo menos esse início do cultivo ter um substrato orgânico, a gente vai ter o humus de minhoca, que ele é um dos mais utilizados em todos os cultivos, não só no de cannabis, né? Se a gente for olhar o agro em geral, o humus é uma das misturas principais daquele solo, né? Então, para você que vai fazer um cultivo inerte, usar fertilizante líquido, etc., não tem tanta necessidade de humus de minhoca. Se você quiser adicionar ali um pouquinho, 10, 15%, dá para fazer. Mas ele é muito mais comum nos cultivos orgânicos, né, que é onde você prepara um solo. O humus, ele acaba sendo uma parte muito grande desse substrato. Por quê? Ele vai dar toda a base nutricional. Então, por ele ter uma variedade grande de nutrição, ele ajuda muito no desenvolvimento da planta. Aqui na LEDS, a gente não trabalha com humus de minhoca por conta do peso dele, né? Um volume, às vezes, ali de 1 litro de humus de minhoca vai ter 2 quilos. Isso dificulta bastante o transporte, né? O frete fica muito caro. Mas a turfa, a perlita, o pó de coco, o 75H, todos eles você encontra aqui na LEDS Indoor. Mas aí se você me pergunta, pô Danilo, eu faço cultivo orgânico, como que eu posso preparar um solo onde ele não vai ficar compacto? A base, turfa e perlita, né? A gente utilizando turfa e perlita já vai ter uma boa areação. A turfa, como eu falei lá no início, ela é muito difícil de compactar. Se a gente compra, por exemplo, esses substratos de jardinagem, de garden, etc., que é para utilizar em plantas no geral, você vê que conforme você vai regando, secando, chega uma hora que ele parece uma pedra. Você bate assim, tá duro. A turfa não acontece isso. Pela turfa já ser mais airada e também pela perlita que você normalmente vai misturar ali. Então você não deixa compactar. Depois disso, a gente vem com a nutrição, né? Como eu falei ali anteriormente, o humus de minhoca é o principal componente orgânico que a gente vai colocar nessa mistura, né? Então, normalmente, 30% de turfa, 30% de perlita, 30% de humus de minhoca. Depois, você pode adicionar um pouco de terra vegetal. Essa terra vegetal também vai trazer um pouco mais de nutrição, só que ela vai vir num volume menor, ali mais ou menos 5, 10% da sua mistura como um todo. E aí sim, a gente começa a entrar com algumas dosagens menores das farinhas, né, dos pós ali. O pó de rocha basalto, por exemplo, ele é muito rico em cálcio e magnésio. Então ele tem uma disponibilização lenta desses nutrientes e ele vai ficar liberando isso no seu vaso de pouco em pouco. Então mesmo que você coloque ali uma quantidade X na receita, aquilo não vai estar disponível para a planta naquele exato momento. Ele vai ser liberado de pouco em pouco. Por isso que também existe a importância da gente deixar o solo descansar. Já a farinha de ostras, ela ajuda bastante a regular o pH do solo. Até por isso que muitas vezes a galera fala, pô, não precisa regular o pH da rega se você faz um cultivo orgânico. Precisa e não precisa. Se ele tiver um pouquinho desregulado, o solo vai ajudar a corrigir esse pH. Mas o problema é se a gente fica regando constantemente com um pH muito variado. E aí o solo pode não conseguir estabilizar esse pH e começar a prejudicar o desenvolvimento ali da vida e tudo mais que a gente busca num solo orgânico. Na receita da LEDS Indoor, a gente também utiliza como proteção e também liberação de nutrientes a torta de Neem e a terra de atomácia. A torta de Neem é como se fosse o óleo de Neem, né? Então ele ajuda ali na proteção, né? Na defesa da sua planta. E também tem uma liberação muito boa de nitrogênio, né? A torta de Neem é rica em nitrogênio. Já a terra de atomácia, ela também contém sílica, né? O que vai ajudar na proteção da planta. E ele também combate pragas, né? Ele faz ali uma paralisação dessas pragas. Então, a torta de Neem, em conjunto com a terra de atomácia, misturada no seu solo, é para ajudar na proteção que a gente busca principalmente ali durante a vegetação e floração. E para fechar, a gente tem o bocashi, que ele é bem conhecido aí também no mercado do agro, né? Como um todo, ele é usado em várias culturas. E ele ajuda bastante a microbiota do seu solo, né? Então ele vai enriquecer muito esse desenvolvimento da vida que você precisa ter no seu solo ali para quem faz o cultivo orgânico. E por último, temos o biochar, que ele é rico em carbono e é usado para melhorar a propriedade físico-química do nosso solo. Depois que a gente mistura todo esse solo, o ideal é a gente deixar ele descansar por pelo menos 30, 60 dias. Todo esse nutriente que a gente misturou no solo, ele vai gerar uma reação, né? Então ele vai gerar calor, vai ter uma estabilidade de pH, até tudo isso ficar em harmonia, né? Até esse substrato esfriar, até o pH ficar estável, isso demora um tempo. Então se você faz a mistura do seu solo, 1 dia, 2 dias depois, você vai lá e coloca a sua plantinha, é bem provável que você vai queimar a raiz e vai matar a sua planta, né? Você mesmo fez a mistura do seu solo, 1 dia depois, vai lá e afunda a mão no seu solo, você vai ver que tá pegando fogo.
principalmente por conta do NIM, por conta do bocashi, porque eles vão fermentar um pouco. A gente precisa esperar essa fermentação, né, esse processo passar, para daí sim a gente colocar o cultivo da cannabis ali, né? Então a gente vai cuidando do nosso solo como se tivesse uma planta. A gente vai fazer rega, vai deixar embaixo da luz e etc. E aí depois de 30, 60 dias, a gente já pode utilizar esse solo e vocês vão ver que ele já tem uma nutrição, uma liberação de nutriente muito boa ali para o seu cultivo. Você conhecer um pouco mais sobre os substratos que podem ser utilizados no nosso cultivo, entender o uso de cada um, a função de cada um, é o que vai fazer a diferença de você ser um cultivador iniciante e um cultivador um pouco mais avançado, mais profissional, né? Então faz total diferença quando a gente conhece, entende sobre ele, para no manuseio do nosso cultivo, se der algum problema, a gente consegue entender mais facilmente o que pode estar acontecendo, se é algum nutriente que está faltando, alguma coisa que eu coloquei a mais. Se a gente só faz a mistura, coloca lá e deixa o cultivo rolar, na hora que aparecer um problema, vai ser muito mais difícil da gente entender o que pode estar acontecendo. Se você está precisando de ajuda para definir qual substrato ou qual a mistura você deve utilizar no seu cultivo, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ter acesso aos nossos consultores ali gratuitamente e eles vão te auxiliar, né, a entender o seu modelo de cultivo, o seu modelo de solo, para a gente também indicar o melhor substrato. Se vai ser turf perlita pura, se vai ser pó de coco, se vai ser um substrato orgânico misturado, né? Então o link está aqui embaixo. E se você tiver outras dúvidas também sobre cultivo que não seja só o substrato, fica à vontade para chamar um dos consultores lá para te ajudar. E para não esquecer, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de um vídeo onde eu mostro, né, eu faço a preparação de um solo no-till. Então eu realmente coloco a mão na massa e faço uma mistura completa e vou mostrando para vocês, né, vou explicando ali o uso de cada um deles. Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha dado aí para vocês absorver mais conhecimento aí sobre a área de substratos. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar e comenta aqui embaixo qual substrato você usa hoje em dia, qual você já utilizou, o que você gosta mais, inerte, um substrato preparado, joga mais no orgânico, no mineral, deixa aqui embaixo. E até o próximo vídeo.